Então, vamos lá para a nossa sessão 2.3, né, dentro da nossa unidade de ensino 2, que a gente está falando sobre os tipos de produção científica, né? Então, vamos falar sobre fichamento, né, que é o primeiro tipo de documento técnico, de fato, que a gente vai conhecer, tá? Vamos conceituar e apresentar as características desse documento. Não esqueçam de fazer as atividades, tá? Tá aqui um recado. Professor, não apareceu mesmo a nota. Não? Então, Não. tá. A minha também não. Não, A minha gente, também então, não apareceu. eita, Não está contabilizado. Ainda não avaliada. que estranho, Tá gente. Então, peraí, daqui a pouquinho vamos passar a aula, que aí eu olho com vocês aqui, antes da gente ir embora, tá bom? Tá bom. Tá bom, pode ser. Tá bom. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Como objetivo aqui desse momento, né, é compreender, obviamente, a importância da leitura, né, mais uma vez, porque a gente vai precisar ler para poder aprender a construir os documentos, né, conhecer as formas de realizar um fichamento, para que ele é útil, né, basicamente na organização de ideias e informações. A aplicação de recursos de tecnologia, porque antes o fichamento era produzido manualmente, na mão ainda é, né? Mas com o suporte tecnológico que existe, como um computador, né? Um editor de texto, em geral se faz nesses ambientes a produção de um fichamento. Prática de leitura, obviamente, é o ponto de partida para produzir um documento técnico do tipo fichamento. Tá? Porque a gente precisa ler para depois refletir. E a reflexão, ela vai ser externalizada a partir de uma escrita oriunda de uma leitura. Por isso, o ato de estudar, né? É importante. Não só para vocês obterem nota, mas também para a aquisição de conhecimento. Isso vai permitir com que vocês se diferenciem, não só na faculdade, mas principalmente no ambiente corporativo e profissional de vocês, né? Porque o hábito da aquisição do conhecimento que talvez vocês não tenham antes desse momento, ou se já têm, vocês aprimoram, né? Venham aprimorar, vocês vão carregar para a vida, né? Então, o ato de estudar, ele vai ser a forma pela qual você, eu, né, nós, indivíduos, vamos enfrentar o desafio de compreensão, né, da realidade, né? A realidade é aquilo que a gente está buscando no momento, conhecendo características, né, dos fenômenos que a gente está pesquisando e que vão compor, né, por meio de uma descoberta, a origem e a evolução, ou seja, como que qual é a dinâmica, né? As dinâmicas aí dos fenômenos. Esse slide estava naquela aula, na aula passada, né? Da sessão 2.2, ele voltou aqui. O que tem de diferente é só essa frase: estudar é mais do que ler. Né? Lembra quando eu disse, leitura de qualidade? Quando a gente faz uma leitura de qualidade, no fim das contas, a gente está estudando. O indivíduo de sucesso, ele tem que gostar de ler, tá? Então, não importa se ele vai ler no celular, porque como a gente faz a maioria das vezes, e eu me incluo nisso, tá? Porque eu vivo com o celular na cara, vivo, né? Lendo grupo, lendo notícia, porque eu adoro ler notícia, rede social, eu adoro ler o Instagram, porque eu acompanho um monte de perfil de notícia, e é legal porque essas coisas são tão dinâmicas, né, que a informação chega para a gente muito rápido. E óbvio que é leitura, né? Isso é leitura e tem que ser leitura sempre analítica, tá? Não só aquela coisa que a gente vai lendo e aceitando como fato e verdade. A gente tem que olhar, ler, né, questionar, né? Obviamente, isso faz com que a gente treine, né, a nossa capacidade, os nossos filtros, né, que a gente tenha filtros para as coisas. Não era bem isso que eu ia falar, mas... Ui. Pode falar. Uma dica, eu estava assistindo uma palestra esses dias, e uma dica que
é muito boa para quem tem dificuldade em ler livros, né? É você pegar um tipo de filme que você gosta, um filme de ação, um filme de romance, e transformar isso em leitura. No caso, eu gosto de filme de romance. Então, para que eu não veja o filme, eu pego e leio o livro. E é bem fantástico isso, porque você fica imaginando, você vai assistir o filme e depois você lê o livro, você vai amar mais o livro do que o filme. Na maioria das pessoas que eu converso sempre fala assim. É uma boa dica também. Excelente dica, Raquel. Eu já tinha ouvido falar sobre isso. Eu confesso para você que eu nunca vi um filme e li o livro, assim, de filmes, assim. Mas eu confesso que eu sinto falta. Mas, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Faz tanto tempo que eu não vejo filmes. A minha vida está muito tão louca. Mas, pelo amor de Deus, não usem isso como exemplo, tá? Eu não sou exemplo. Aproveitem. Todos nós temos que ter vida social e cultural. E eu acho que a dica da Raquel é uma dica excelente, porque ela vai trazer conhecimento cultural e ela vai ajudar a ganhar hábito de leitura, né, Raquel? Porque isso vai tornar a leitura mais leve, mais suave, né? E vai sempre a gente fazer uma conexão com Sim. o filme. Eu gostei da Uhum. ideia. Muito boa. Sim. Uhum, verdade. Porque, assim, eu tenho dificuldade em ler coisas mais, como eu posso dizer, científica mesmo, né? Tipo, uma bibliografia de alguém. Tem que ser algo muito chamativo, sabe? Então, primeiro eu comecei eu gosto de filme de romance. Então, eu vou começar a ler um livro de romance, vou trocar, né? Em vez de assistir, eu vou ler. E mais pra frente, com o hábito da leitura, eu vou pegar uns livros mais científicos, né? Um pouco com a linguagem mais difícil de entender, né? Mais teórico, assim. Então é bem mais fácil. Excelente, excelente dica. Acho que é um passo inicial assim incrível, né? É uma dica, já antecipo, né? Dou um spoiler assim para vocês, porque vocês precisarão ler para o TCC. E aí para o TCC, vocês terão que ler documentos técnicos, né, da área de cada um, né, livros, artigos, e aí não vai ter para onde correr, porque vocês vão ter que ler e vai ter que ser a leitura relacionada com o tema escolhido por cada um. Então, eu acho que o que a Raquel trouxe aqui para nós já permite a gente já criar um hábito, ou pelo menos criar uma habilidade para quando chegar lá no TCC, a gente já ter um pouco mais de bagagem para encarar uma coisa mais pesada, vou dizer assim. Né, Raquel? Pois é, professor, pois é. Bacana. Olha só, quem domina a leitura tem maior autonomia, né, diante dos desafios. Quais as vantagens, então, né? A Raquel já trouxe aqui umas coisas incríveis, mas trago aqui, de acordo com as nossas autoras, né, do nosso material, elas afirmam que como as vantagens, que não se esgota aqui, né, elas só elencaram algumas, mas é de que enriquece o nosso vocabulário, clareia as nossas ideias. Por isso que eu sempre digo assim, gente, leiam a sessão do livro antes da aula. Porque quando você lê antes da aula, você chega aqui na aula, isso, aí eu vou falando as coisas, parece que aquilo vai puxando da memória de vocês e vocês vão participando mais. Minha intenção é com que vocês participem mais, porque fica muito melhor o nosso encontro, fica mais legal, a gente vira um bate-papo de fato, né, que eu acho que a minha ideia é tornar aqui, nesse momento, um bate-papo, para não ficar com essa aula, com cara de aula, né, aula maçante, né, coisa obrigatória, chata, e eu sei que a aula online, a gente dispersa muito rapidamente, qualquer coisinha, né, eu tenho uma mosca na parede, olhar para a mosca na parede às vezes é mais interessante. Enfim, amplia o conhecimento da língua, né? E aí, dependendo da leitura, para quem quer aprender outros idiomas também, é muito importante ler, né? O inglês, o francês, o espanhol,
né? Melhora a nossa escrita, então a gente escreve melhor, a gente erra menos as palavras, fornece soluções, então nas nossas ideias, a gente cria mais ideias, inteligência, obviamente, cultura, né? A gente precisa ler não só coisas técnicas, né, documentos técnicos, mas a gente precisa também ler livros de cultura, de assuntos gerais, história, poesia, romance, bibliografia, não, biografia, biografias, contos, ver Professor? filmes. Oi. Não te cortando, mas assim, depois o senhor pode indicar, né, alguns livros que a gente podia ler para aprimorar nosso conhecimento. De leitura, você diz? Sim, alguns livros de cultura mesmo, assim. Tá, eu tenho um que E você. Uhum. eu faz tempo que eu li, mas eu vou, tá bom, eu acho que ao longo dessa semana eu indico lá no Uhum. Google, tá? Eu vou tentar Tá, trazer, a gente tem esse aqui, às vezes eu tenho PDF, eu vou procurar. Então tá bom, aí tá bom. eu Obrigada. compartilho com vocês. Então vamos lá. Leitura interpretativa, né? É aí o estudo, né? É quando a gente lê com qualidade, a gente interpreta bem. Tá? Leitura informativa, né? Interpretativa é quando a gente interpreta, e a informativa é quando, né? Esses autores aqui, eles afirmam que é aquela que se destina à coleta de dados, quando a gente quer se informar, quer obter informações. A interpretativa é quando a gente só quer entender o que a gente está lendo, né? A informativa é quando a gente quer resgatar informação, dado, que podem ser utilizados para trabalhos diversos. Né? As etapas, então, para se obter uma leitura informativa são essas aqui, de acordo com eles, tá? Esses autores aqui, o professor Sevo e o Bervian, tá? A gente tem que fazer um reconhecimento ou uma pré-leitura, lembra quando talvez a gente faça isso sem mesmo perceber. Muitas vezes a gente tem que ler um texto, né, e a gente está com preguiça, ou a gente acha que é chato, a gente dá uma olhada, assim, superficial, só para ver mais ou menos o que a gente vai ter que ler. Isso é uma leitura de reconhecimento, né? Ou quando a gente vai buscar as fontes bibliográficas, a gente pesquisa na internet, no Google Acadêmico, e aí relacionado com algum tema de interesse, a gente está fazendo um levantamento de fonte bibliográfica, a gente também está fazendo, de certa forma, uma pré-leitura. E a seletiva, né? Isso tudo aqui compõe as etapas de uma leitura informativa. Ela vai implicar na seleção do material. Eu fui pesquisar artigo relacionado a um tema que eu quero desenvolver no TCC, e aí eu escolhi alguns, né? E essa escolha, eu já estou na segunda etapa, que é na leitura seletiva. A crítica e a reflexiva é quando aquilo que eu escolhi eu tenho que ler, né? Quando eu vou ter que ler de fato, para poder pensar em desenvolver o meu projeto. O TCC nosso, ele é desenvolvido em duas disciplinas. A primeira disciplina, ela na realidade é um projeto, tá? Então a gente primeiro constrói um projeto, o projeto é uma proposta de trabalho, então a gente vai propor um trabalho a desenvolver, um tema, e aí esse tema vai ser desenvolvido no TCC2, que é de fato a monografia. Tá? Então, essa leitura crítica que vocês terão que fazer é justamente daqueles documentos sistematizados relacionados com assuntos que vocês pretenderão desenvolver. Tá? A interpretação, ela vai ser feita nessas leituras, sobre essas leituras, quando vocês tiverem um problema na cabeça, que vocês vão ter que pensar em um problema, tá? Dentro do tema de escolha. E aí, quando vocês partem para essa leitura, nessa documentação selecionada, vocês vão conseguir interpretar como que aquilo vai ajudar vocês a desenvolver a pesquisa escolhida, tá? Para o TCC. Estou sempre falando do TCC, porque eu já estou enviesando vocês para lá. Dicas de leitura de qualidade. Aqui não é uma dica minha, tá? É uma dica das nossas autoras, do nosso livro-texto. Faça uma leitura inicial para compreender do que trata o texto. Então, é aquela leitura, assim,
rápida, né? Só olhar assim, rapidinho. Às vezes eu faço isso também, tá? Às vezes quando eu não estou a fim de ler naquele momento, mas eu sei que eu vou ter que ler depois, aí eu pego lá o material, eu olho assim, dou uma folheada, vejo alguns trechos e tal, eu estou explorando, né? E é, de certa forma, uma leitura inicial, e aquilo vai me preparando para a leitura de fato. Aprender o estilo do autor, isso é engraçado que isso realmente é válido, tá? Inclusive, ontem mesmo eu fiz um comentário que depois me fez lembrar agora. Eu estou produzindo um material, um conteúdo para cursos EAD, tá? De ensino à distância. E aí, eu estava lendo 2 livros. E aí eu gosto mais de um do que do outro. E aí justamente foi quando eu comentei. Eu falei, eu não gosto do jeito que esse autor escreve. Eu comentei isso ontem. E é justamente isso aqui, aprender o estilo do autor. Quando a gente consegue fazer esse tipo de comentário, esse tipo de análise. Eu não gosto da maneira como aquele... Eu estou falando assim, mas é porque é de coisa técnica, né? Eu estou escrevendo sobre estatística. E aí tem um determinado livro que eu acho assim, ele é muito seco, ele não desenvolve muito, ele é muito pá, e aí fica só na matemática. Eu não acho muita graça, então eu já comentei isso. E o outro livro, que é de uma professora que eu conheço, ela conta uma história, ela contextualiza, ela traz exemplos, né? Aí é quando ela entra na matemática depois, aí ela já vai para uma aplicação. Então, essas coisas parece que tudo fazem mais sentido, assim, então eu gosto mais. Aqui é inevitável. Releia. Eu faço muito isso. Às vezes eu leio o mesmo trecho, o mesmo texto, assim, umas 10 vezes. Às vezes a gente acha que está perdendo tempo. Não pensem assim, tá? Não pensem assim. Muitas vezes o texto é difícil mesmo. Muitas vezes a gente não está num bom momento para ler. Acontece. Nós somos seres humanos. A gente está cansado, a gente está com fome, a gente está desconcentrado. Inclusive, eu estava comentando com uma amiga um dia desses, falei, cara, hoje eu tô num dia super desconcentrado, não tô conseguindo fazer as coisas que eu tenho que fazer. Aí ela, inclusive, até comentou, essa amiga, nossa, eu também não tô conseguindo me concentrar aqui nas coisas. Acontece. Nesses dias, a leitura, quando a gente fazer leitura, é mais difícil, é mais difícil. É por isso que muitos autores, inclusive, até dão umas dicas da gente criar os ambientes para leitura e tal, ambiente mais tranquilo, bem iluminado, bem arejado, sem muito barulho. Tem uns que dizem até assim, fique longe do celular, mas eu acho que é até meio exagero, assim. A não ser que a gente fique muito no celular, né? É bom afastar. Mas, enfim, existem táticas, né, para a gente chegar lá nesse nível de fazer leituras de qualidade. E aí a leitura de qualidade, ela é diferente para mim, para cada um de vocês, né? Muitos preferem ler de um jeito ou de outro. Então, assim, existem dicas genéricas, mas que elas são adaptadas, aí se tornam particulares para cada um. Vamos falar de um fichamento. O que é um fichamento, hein? Que é um primeiro tipo de produção, tá? Que a gente vai trazer aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho numa coisa. Tá. Então, olha aqui. Fichamento é o que eles chamam de cartão em que se anotam documentos arquivados, livros catalogados de bibliotecas. Isso aqui é um conceito bem velho, tá? Tanto que é de 2000. É como se fosse uma folha de papel ou um pedaço de um cartão. Não sei se vocês já viram uns cartões assim, meio tipo de cartolina, e onde se faziam apontamentos. Isso, na realidade, era bem comum justamente aí nos anos 2000, nos anos 90, onde a tecnologia não era tão desenvolvida como é hoje. Tanto que os fichamentos de hoje, tem gente que ainda usa, tá? Tem gente que ainda usa. Inclusive, se a gente vai em papelaria, se a gente pede blocos para fichamentos, vocês vão encontrar. São uns cartõezinhos assim,
tá? De papelão, assim, um papelão, tipo uma cartolina, um negócio mais durinho, e tem as linhas para a gente escrever, tá? Mas o que a gente escreve no fichamento, tá? Exatamente isso, os apontamentos, que eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Digamos que aí eu li um texto, um artigo, e aí eu quero registrar as ideias principais desse texto, para eu não ter que ficar lendo ele novamente toda vez que eu quiser falar dele, por exemplo, quiser lembrar dele. Tá? O fichamento tem como utilidade isso aí. A gente fazer um aparado geral, tá? Das principais ideias daquele texto, para que a gente não tenha que ficar relendo. Tá? É uma organização de informações de uma determinada obra. Tá? E aqui tem esse exemplo, é o que está no nosso livro, desse livro, ó, esse livro chamado Cultura Brasileira, tá? De Ângelo Bueno. E aí aqui tem uma ideia, tá? Do que é o conteúdo do livro. Isso é até bom, não só para quem escreveu o fichamento, mas para quem tiver acesso a ele e não tiver tempo de ler a obra, o livro como um todo. Né? De repente eu estou lá na correria, mas me indicaram esse livro, e aí eu sei que o fulano tem um fichamento sobre ele, eu vou lá, consulto, e aí me dá uma ideia geral do conteúdo. Mas isso não substitui a leitura do material, tá? Sempre com os fichamentos, a gente é acompanhado também a ficha bibliográfica, tá? Que nem estava aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui superior? Ó? Isso aqui é a ficha bibliográfica de onde o fichamento foi produzido. Né? Então, aqui já está no formato ABNT, olha. Tem o autor, que na realidade é um organizador, então é um livro certamente produzido por vários autores. Está aqui o nome do livro, escrito em negrito. Se é segunda edição ou mais, a gente tem que colocar a cidade da editora, o nome da editora, o ano da publicação e o número de páginas desse livro, tá? Então, isso aqui já é a ficha bibliográfica dele, no padrão ABNT, tá? Olha só, uma outra. Tem uma letrinha bem aqui em cima, ó, que é bem comum quando se vai fazer a organização de fichamentos por ordem alfabética. Aí, às vezes, as pessoas colocam bem aqui um cartãozinho aqui em cima, tipo a letra M, para a professora Marconi, por exemplo, né? Aí eu quero procurar, eu sei que a autora é a Marconi, e aí eu estou lá na minha gaveta de fichamentos, para facilitar encontrar, organizar. Aí aqui é um livro também, são duas autoras, ó. A professora Marina de Andrade Marconi, sempre o último sobrenome aqui na frente, em maiúsculo, tudo. Aí aqui só a primeira letra em maiúsculo, ponto e vírgula, a segunda autora, com o último nome aqui, é a Lacatos, Eva Maria, e o nome do livro, ó, em negrito, só também a primeira letra aqui em maiúsculo. É a quarta edição, 4.ed. A cidade da editora, que é São Paulo, 2 pontos. Aqui vai ficar bem assim, meio técnico, tá? E o nome da editora, Atlas, vírgula, e o ano da editora. Percebe que aqui não tem o número de páginas? Então, assim, já percebi. Ele não é um item obrigatório, tá? Então, se você quiser colocar, você coloca o número de páginas, se você não quiser, também não coloca, não está errado. Tá? Eu, na maioria das referências que eu faço, quando eu faço a bibliografia, né, o catalogamento, eu não coloco o número de páginas. Existe uma norma da ABNT, que é a NBR 6023, que eu nem sei se é de 2002, viu? Na realidade, eu preciso ver se ela ainda está vigente. Estou até anotando aqui porque eu preciso olhar, porque essas normas vivem atualizando, principalmente essas que falam de referências, de citações, elas vivem atualizando, isso é ótimo. Por isso que a gente tem que estar sempre atualizado. Qual é o objetivo dela? Estabelecer elementos que vão ser incluídos nas referências das produções bibliográficas, né? Das pesquisas. É de estabelecer ordem e convenção para transcrição, apresentação de informação originada do documento e outras fontes de informação, tá? Então, ela vai dizer como que a gente tem que escrever
as referências do nosso trabalho. Tá? Vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui, tá? É claro que não se esgota, porque ela é imensa, essa norma. Então, ela mostra como escrever uma referência de livro com um autor, de livro com 2 autores, de livro com 3 autores, de livro com 4 autores ou mais, de escrever uma referência de um artigo que está disponível na internet, como que eu vou referenciar uma página de internet, como que eu vou referenciar um manual técnico, como que eu vou referenciar um blog, como que eu vou referenciar um monte de gente, é um mundo. Não dá para decorar tudo, tem que ficar consultando. E a gente tem que estar atento, né, para cada tipo de obra, porque existe uma referência para cada tipo. Quando a gente utiliza artigos científicos publicados em sites, por exemplo, de periódicos acadêmicos, a gente tem que indicar o link. Tem que indicar o link, que a gente vai colocar assim, ó, disponível em, aí abre esse sinalzinho aqui, coloca o link e fecha, que aí é o endereço da internet. E ainda tem que colocar o acesso. Acessado em, aí o dia que a gente acessou, um mês e o ano. Por isso que sempre quando eu vou produzir material, quando é algo da internet, eu já vou lá nas referências, copio assim todas as informações, não necessariamente deixo tudo pronto, mas eu coloco logo o link e a data do acesso. Sabe por quê? Porque isso aí é muito fácil da gente esquecer. Muito, pelo menos eu. Ela segue algumas exemplificações, tá? Então, é o que eu vou trazer aqui. Olha só. Livro com um autor. Aí tem toda aqui a regra. Sobrenome, o último sobrenome tem que estar em caixa alta. Depois vem o nome, o título em negrito, só com a primeira letra em maiúsculo. Se tiver subtítulo, ó, 2 pontos, aí coloca o subtítulo, mas não é para fazer negrito. Ponto, a cidade, e aqui antes da cidade, se tiver edição, né, primeira edição a gente não escreve, mas segunda edição em diante a gente tem que colocar 2.ed. Terceira edição, 3.ed. A editora, não precisa colocar a editora tal, na editora tal, tem que colocar só o nome da editora. O ano da publicação, né, no caso. Olha esse exemplo aqui, ó. Isso aqui é de um livro com um autor só. Então, essa mulher, né? Ela tem o sobrenome dela, o último sobrenome dela é Fazenda, e aí tem lá o sobrenome todo em maiúsculo, caixa alta, né? E aí o nome dela aqui por extenso, só as primeiras as iniciais em maiúsculo. Ponto, e o nome do livro dela, tá? O nome aqui, ó, esse aqui é o nome todo. Só que o título, a parte inicial, o título principal, a gente escreve em negrito, e a primeira letra aqui em maiúscula, né? 2 pontos, aí o subtítulo não é negrito, tá? E é tudo minúsculo. Não é primeira edição isso aqui, ó. Quando vocês verem assim que não tem a edição, pode acreditar que é primeira, porque é para ser, né? A não ser que tenham esquecido, né, de colocar. A cidade, que foi São Paulo, e a editora. 2 pontos, editora, que é Loyola. Vírgula e o ano, 2007, o ano que foi publicado esse livro. Aí tem, ó, livro com 2 ou 3 autores, tem aqui a regra da BNT 6023, e aqui tem um exemplo, não vou ficar lendo não, tá? Mas é bom que vocês já guardam isso. Livro com 4 ou mais autores, e aí tem que usar esse etiol aqui, ó, porque não dá para escrever todos. Imagina um livro com 6 autores, você escrever o nome dos 6, não precisa, não precisa. Só coloca o nome do primeiro autor, né, daquela regra lá, ó, sobrenome, caixa alta, etiol, quando tiver etiol, é porque a gente sabe que é 4 ou mais, tá? O nome do livro, daquela regra também, negrito, só a primeira letra maiúscula, e o restante tudo igual. Então, só muda nessa parte aqui, ó. Mas isso só vale se for 4 ou mais autores. Ah, e se for 3 autores? É igual como era o de 2, tá? Igual como era o de 2. Aí tem coletânea, essa parte é mais chata, tá? Que ela é mais técnica. Mas como está previsto, eu preciso comentar. Capítulo de livro, né? Quando ele é organizado por alguém e
tem vários autores. Lembra lá aquele org, quando eu falei, esse fulano aqui, ó, entre parênteses, org, ele é organizador, quer dizer que é alguém que organizou um livro. Isso é bem comum nas universidades ou até mesmo em outros lugares aí. Vamos supor, eu quero escrever um livro que vai falar sobre coronavírus. Eu com a ideia aqui, eu quero desenvolver, e aí eu quero convidar quem tiver interessado em escrever sobre coronavírus, aí eu vou fazer, vamos supor, uma chamada. Escrevo lá no meu blog, ou lá na minha rede social, dizer assim, amigos, eu estou querendo escrever um livro sobre coronavírus, alguém quer participar comigo? E aí algumas pessoas se candidatam e vêm, aí a gente cria a ideia, aí o fulano escreve o primeiro capítulo, o outro escreve o segundo, e outro o terceiro, e aí a gente junta tudo, e aí quando isso acontece, eu saio como organizador, né, e se eu escrever algum capítulo, eu também saio como autor de algum capítulo, né, e aí os outros colaboradores saem como autores de capítulo, tá? É possível, isso é super comum, super comum. Inclusive, eu tenho um amigo psicólogo que publicou um livro recentemente nesse formato. Ele é autor inclusive, ele é organizador. E eu achei incrível a ideia dele. Ele trabalha com dependência química. E aí ele escreveu um livro, organizou um livro, né? Ele escreveu também capítulos e publicou. Achei incrível, ficou lindo. Até comprei o livro dele. Então, ficou assim, ó. Tá? Ó, quando é organizadora, cadê? Aqui, ó. Análise documental Por que tá assim? Tá. Então, é dentro do livro, tá aqui, ó. Esse é o organizador. Essa aqui é a autora desse capítulo, tá? É a ponto. Às vezes pode colocar assim, tá? Não precisa colocar o nome todo. Às vezes só a primeira letra, ponto. E aí o sobrenome aqui, ó, todo maiúsculo, pode também. Não precisa escrever o nome todo. Aí, ó, esse aqui é um capítulo que chama Análise Documental. Esse capítulo está dentro desse livro que chama Pouparte, onde o organizador foi esse Jean. Não, desculpa, não é Pouparte, não. Pouparte é o nome do cara, eu que errei aqui, tá? Tá aqui o nome do autor, do organizador, desculpa, Pouparte. Ele e mais uma cacetada de gente, né? Etiol tem 4 ou mais. Foram os organizadores. Pode ser mais de um, tá? Organizador. O nome do livro está aqui, ó. A pesquisa qualitativa, enfoques epistemológicos e metodológicos. Terceira edição, então tá errado aqui, ó. Na verdade, esse pontinho é aqui embaixo, tá? Esse aqui tá errado, é pontinho é aqui, ó. 3 pontos aqui embaixo. A cidade, né? A editora, e aqui também, olha só, está errado, hein? E tem um monte de coisa erradinha aqui. Precisa corrigir, tá? Vou corrigir antes de enviar para vocês. Aí tem artigo, exemplo, olha só um exemplo quando o artigo está disponível na internet, ó, disponível então tá ali, ó, tá? Tá aqui o nome das autoras, o nome do artigo, e aí quando é artigo, ó, não é o título do artigo que fica em negrito, não, é o nome da revista onde ele está publicado, tá? Então tem umas regrinhas diferentes. O acesso, ó, acesso em 12 de novembro, na realidade esse novembro não precisa escrever por extenso, é só NOV, ponto, tá? Então estou vendo que tem umas coisinhas aqui que eu deixei passar. Trabalhos acadêmicos também, teses, dissertações, monografias, tá? Que tem toda uma regra também. Deixa eu ver se tem erro aqui. Não, esse aqui está correto, tá? Então só aqueles dois ali, eu corrijo. E aí, referências para outros tipos, tudo na NBR 6023. Aonde que tem? Sabe onde que tem? Na biblioteca. Eu vou mandar um convite para vocês, que vai ter uns webinários sobre justamente a biblioteca virtual. Eu acho que vai ser interessante vocês participarem. Eu vou mandar o link lá no grupo. Tá? Participem, vai ser bem legal. E aí vocês vão ver que vocês têm acesso a um monte de norma BNT. E é bom que vocês vão saber já antes de fazer o TCC. Tá? Aqui é um exercício, mas aí não precisa fazer, faça se quiser, porque esse não vai valer ponto, tá? Tentar criar uma ficha bibliográfica, igual aquela que eu mostrei aqui nos slides, tá bom? E é isso aí, como eu disse, a aula ia ser mais curta, e foi, né? Tá? Então, na aula que vem, a gente vai falar de resumo e de resenha,
tá bom? De resumo e de resenha. Então, só para a gente fechar, né, para recapitular o que a gente viu, falamos novamente da importância de leitura, falamos do primeiro tipo de documento técnico, que é o fichamento, né, que é a sistematização das leituras feitas. Mostrei um exemplo, falei de referências bibliográficas e trouxe aí um monte de exemplo, né? Falei da NBR 6023, que é a nossa fonte de referência de normatização, né? E exemplifiquei. Está aqui nosso livro de sempre, né? Façam as atividades, tá bom? Para vocês ficarem em dias e com as notas ali, ó, lá em cima. Bom, então é isso aí. Eu acho que eu descompartilhei, né? Eu descompartilhei já na marra. Deixa eu encerrar.